E aí, galera, voltamos, vamos lá. Agora nós vamos falar do sujeito inexistente, ou se você preferir, pode falar em sujeito, ou melhor, oração sem sujeito. Sujeito inexistente ou oração sem sujeito quer dizer a mesma coisa. Vamos então, quando é que vai acontecer esse cara? Sujeito inexistente ocorre com verbos impessoais ou com verbos que indiquem fenômenos naturais. Então, sujeitos inexistentes ocorre com verbos impessoais ou com verbos que indicam fenômenos naturais. Você vai entender. Primeiro, com verbos que denotam fenômenos naturais. Fenômeno natural. Como assim, professor? Ó, veja o exemplo. Eu digo: nevou em Minas. Nevou. Geou, se você preferir, pessoa geou, melhor. Tá, geou em Minas. Indica fenômeno natural. Então você tem aí um sujeito inexistente. Tá? Verbo impessoal. Vamos entender também esse cara. O que é um verbo impessoal? Verbo impessoal é aquele cara que não admite a pessoa do discurso. Eu, tu, ele, nós, vós e eles. Não admite. Tem como eu falar? Aí choveram muito. Não é possível. Por que, professor? Porque o cara é impessoal. Só cabe terceira pessoa do singular. Nevou, ou se você preferir, neva. Mas sempre terceira pessoa do singular. E aí, o sujeito é inexistente. Lembre-se disso, porque isso é deveras importante na sua vida. Então, com verbos que denotam fenômenos naturais, o sujeito é inexistente. Mas não é o único caso. Há outros casos também. Olha só, esses caras aqui são importantes. O verbo haver e o verbo fazer, no sentido de tempo transcorrido, decorrido. Será verbo impessoal? Como assim, professor? No seguinte contexto, ó. Há dias que não a vejo, ó. Não a vejo. Há dias que não a vejo. Tá vendo esse A? Indica tempo passado. Diga, ó. Faz. Fá. Professor, não pode ser fazem, não. Não. Lógico que não. Por que, professor? Porque o verbo é impessoal, galera. E quando o verbo é impessoal, é terceira pessoa do singular. Terceira pessoa do singular. Ah, professor. Isso mesmo. O cara é impessoal. Terceira pessoa do singular. E o sujeito é o quê? Inexistente. Sujeito inexistente. Coloca isso lá no seu caderno. Professor, vou esquecer. Vai não. Coloca lá. Sujeito inexistente. Ou, se você preferir, oração sem sujeito. Então, com o verbo haver, o verbo fazer, indicando tempo decorrido, transcorrido, é um cara impessoal, tá? Pra você é igual na música lá de Raul Seixas, eu nasci há 10 mil anos. Isso mesmo. Nasci há 10 mil anos. Ou seja, faz 10 mil anos que eu nasci. E aí você tem lá o verbo impessoal. Legal. Continue comigo. Haver no sentido de existir. E esse é deveras importante na sua vida. Não somente no sentido de existir, tá? Quando você tiver o verbo haver, no sentido de existir, ocorrer, acontecer, encontrou esse cara. Nesse sentido. Existir, ocorrer, acontecer. É no sentido. Ele será um verbo impessoal. Como assim, professor? Ó, veja o contexto comigo. Eu digo: haverá reformas. Haverá reformas. Esse verbo haver está no sentido de existir, ocorrer, acontecer. Está, professor? Se está no sentido de existir, o sujeito dele é um sujeito que? Inexistente, professor. Sujeito inexistente. Legal.
Sujeito é inexistente. Então, se no sentido de existir, ocorrer, acontecer, sujeito é inexistente, haverá o quê? A pessoa haverá reformas? O verbo é transitivo direto. Legal? Reformas objeto direto. A pessoa tem que ficar na terceira pessoa do singular? Tem que ficar na terceira pessoa do singular. Porque o verbo é impessoal, sujeito é inexistente. Aí a prova vira e pergunta para você: a substituição da forma verbal haverá reformas por existirá reformas, preservaria a correção gramatical e o sentido original do texto? Professor, não sei. Posso substituir haver por existir? Pode. Questão de sentido? Pode, perfeitamente. Só que preste atenção em uma coisa. Preste atenção. Quem é impessoal? É o verbo haver. Existir não é impessoal. Aí muda. Ele deixa de ser verbo transitivo direto para ser verbo intransitivo, e reformas deixa de ser objeto direto e vai virar a ser o sujeito. Isso mesmo. Agora reformas é sujeito do verbo haver, existir, perdão. Agora ele é sujeito. E aí sujeito está no plural, o verbo também tem que ficar no plural. Nada de existirá. O correto é existirão. Isso mesmo. Então observe bem. Observe bem. O verbo haver é impessoal, terceira pessoa do singular. Só que o verbo existir, não. Não é impessoal. Não é. Você tem o sujeito, ó, o sujeito aqui, ó. Sujeito simples. Sujeito simples no plural. Se o sujeito está no plural, o verbo também vai ficar no plural. Beleza. Então, olha só comigo. Antes de mais nada, façamos a seguinte questão. Olhe para mim lá na tela. Na oração, há 20 meses que o decreto foi revogado. A forma verbal a poderia ser corretamente substituída por faziam no plural. Certo ou errado? Professor, mas essa foi fácil demais da conta. Ó. 20 meses indica tempo transcorrido, indica tempo, se indicou tempo, fazia não, fazia no singular. No singular. Porque indica tempo, o verbo é impessoal. Muito bem, olha para mim. A questão está o quê? Errada. Questão falsa. Errada. Legal. Então, vamos para a próxima. Olha na tela. A substituição do verbo impessoal haver na sua forma flexionada houve pelo verbo pessoal existir exige que se faça a concordância com liberdade e crescimento, de modo que, fazendo-se a substituição, deve-se escrever existiram. Vamos ver, leia o texto comigo. Jamais houve tanta liberdade, e o crescimento das democracias foi extraordinário. Olha para mim. Ele perguntou para você se a substituição de houve por existir deveria concordar com liberdade e crescimento na forma existiram. Não sei. Olha aqui o texto. Fica aqui. Jamais houve tanta liberdade e o crescimento das democracias foi extraordinário. Olha só, jamais houve o quê? Jamais houve... Professor, liberdade? Isso mesmo, jamais houve liberdade. Professor, e o crescimento? Não. O que é que foi extraordinário? O crescimento. Isso aqui é sujeito de ter sido extraordinário. Legal. Olha só. Quando ele fala substituindo houve por existir, eu posso colocar existiram? Não. Por que não? Simples. Olha aqui. O verbo é transitivo direto. A liberdade é objeto direto. Certo? O que acontece? Quando você substitui por existir, objeto direto vira sujeito. Sujeito singular, então é existiu. Jamais existiu tanta liberdade.
jamais existiu. E a questão está o quê? Errada. Questão errada. Beleza. Acompanhe comigo uma próxima questão. Antes da questão, olha aqui para mim. Antes da questão, olha para mim. Preste atenção no seguinte contexto. Deve haver reuniões. Deve haver reuniões. Cadê o verbo? Professor, deve haver. Legal. Você tem o verbo aqui, deve haver. Nós temos uma locução verbal. E na locução verbal, você analisa sempre o verbo principal. E o verbo principal é sempre o último verbo. Então, deve haver, haver. Haver o quê? Reuniões, professor. Então, locução verbal transitiva direta. Reuniões, objeto direto. Só que aí você observa bem. O verbo haver está no sentido de existir? Está, professor, deve existir. Legal. Está no sentido de existir, o que acontece? Ele transfere a impessoalidade dele para o verbo auxiliar. Isso quer me dizer o quê? Se o verbo haver é impessoal, o deve também é impessoal. Aí, beleza. Beleza. A prova pede para você substituir a forma verbal deve haver por deve existir. Deve existir. Em deve existir reuniões. Olha lá comigo. Cadê o verbo? Professor, tem aqui a locução verbal. Isso mesmo, tem a locução verbal. Temos lá a locução verbal. Deve existir reuniões. Teve lá a locução verbal. Só que agora o verbo principal é o verbo existir, não é mais o verbo haver. O que acontece? Esse cara é pessoal. Ele admite o sujeito lá. E aí, a locução verbal é intransitiva. E reuniões, que era o seu objeto direto, vira sujeito. Se o meu sujeito está no plural, o verbo também tem de ficar no plural. Nada de deve existir. A forma correta é devem existir. Devem existir reuniões. Para você, se fosse reunião no singular, lógico, óbvio, aí ficaria deve existir reunião. Agora aqui, simples, porque o verbo haver é impessoal, ele transfere a impessoalidade, ou seja, se haver impessoal, o deve também vai ser impessoal. E aí, obrigatoriamente, terceira pessoa do singular. E quem é o sujeito? Inexistente, professor. Isso mesmo. Aqui, o sujeito é inexistente. Coloca lá. Sujeito inexistente. Você tá vendo que esse cara, ele é deveras importante na sua vida, né? Então, tome cuidado com isso. Beleza. Olha pra mim lá na tela. Questão número 7. Na expressão há de haver, verifica-se o emprego impessoal do verbo haver na forma a. O melhor é afrouxar a rédea a pena, e ela que vai andando até achar a entrada. Há de haver alguma. Beleza. Você percebeu o que ele quer de você aqui? Ele disse lá. A expressão há de haver, nessa expressão aí, há de haver, verifica-se o emprego impessoal do verbo haver na forma a. Olha aqui pra mim. Ele tá falando que haver, falou pra você que haver é impessoal. E ele diz pra você que eu posso observar, eu posso verificar a impessoalidade desse cara no verbo auxiliar. Certo ou errado? Certíssimo. Lembra que eu te mostrei isso aqui agora? Numa locução verbal. O professor não tem locução verbal? Tem locução verbal. Há de haver, é uma locução verbal. Numa locução verbal,
O verbo principal é impessoal, quer dizer que o verbo auxiliar também vai ser impessoal. Isso mesmo. E aí, o verbo tem de ficar na terceira pessoa do singular. Dê uma revisada nesse caso, porque isso é importante. Deveras importante na sua vida. Beleza? Fique ligado que haverá novas. Até a próxima. Um abraço.